Tudo bem, pessoal? Eu convido vocês a virem comigo. Vamos meditar na palavra de Deus. Estamos na segunda carta de Pedro, né? Vamos iniciar aqui no capítulo 1 e vamos versículo a versículo meditar um pouquinho nesta palavra que nos dá força, nos dá maior graça, que alimenta a nossa fé. Se nós quisermos manter o Espírito vivo, nós precisamos alimentá-lo. E como que se alimenta o nosso Espírito? Através da palavra de Deus, através da oração, de um relacionamento com Cristo, né? De outra forma, o que nós vamos alimentar é a nossa carne, que se alimenta de tudo o que o mundo oferece. Qualquer coisa que esteja relacionado a desejos, a ambições, a prazeres, né? Isso é um prato cheio. Não precisamos nos esforçar muito para ter esse alimento da carne. Está aí a todo momento. Mas para alimentar o nosso espírito, sim, nós precisamos um pouco de esforço. Precisamos renunciar a algumas coisas, né? Mas Jesus disse que aquele que quer segui-lo precisa negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir após ele. Justamente esse negar-se a si mesmo é esse abandono progressivo de tudo aquilo que nós pensávamos que era bom para nós, né? No caso, para a nossa carne, para o nosso ego. E agora, seguindo a Jesus, nós nos deparamos com um outro caminho, um caminho que alimenta o nosso espírito e nos faz nos aproximarmos dele a cada dia. Então a palavra de Deus aumenta e fortalece a nossa fé. Aliás, a Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 1, Pedro já vai saudar, né, a todos. Ele começa assim: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Olha só, interessante que Pedro ele se auto-intitula escravo, mas como assim escravo? Ele era escravo? Não num sentido físico, né? Mas outrora a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. O pecado nos dominava e nós fazíamos o que ele queria, né? Estávamos prontos a cumprir as suas ordens. Mas em Romanos diz que agora, libertados do pecado, nós somos escravos da justiça. E agora a nossa dívida é com a justiça de Deus. E é nesse sentido que Pedro está dizendo escravo, né? Escravo e apóstolo de Jesus, porque ele entendia que a vida dele, a partir do momento em que ele entregou a Cristo, ela passou a ser totalmente controlada, não mais por seus antigos desejos, pelos seus antigos pecados, mas agora era uma vida controlada pelo senhorio de Cristo, né? Cristo Jesus é o nosso Senhor, e como Senhor ele tem a preeminência em nossa vida. Ele pode ditar as regras em nossa vida, né? Cristo. Receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Olha só, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que nós, cristãos, que cremos em Jesus, recebemos uma fé. A fé é um dom de Deus, né? Todos recebem a fé que é igualmente valiosa. A fé que o apóstolo Pedro tinha, a fé que o apóstolo Paulo tinha, é a mesma fé que eu e você temos. Nós recebemos essa fé da mesma maneira.
né? E por que muitas vezes alguns desenvolvem a fé e outros abandonam a fé? Isso se dá pela forma com que nós, na nossa caminhada, damos valor ao que a palavra de Deus nos orienta, né? E muitas vezes nós negligenciamos também o cultivo da nossa fé. E a fé, como Jesus disse, ela é como uma semente, né? Então ela ela pode florescer e dar frutos, mas também pode secar e morrer, né? E então esta fé, ela é igualmente valiosa para todos, né? E olha o versículo 2, o que ele vai dizer? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha só que maravilha. Aqui na saudação ele já está dizendo, olha, graça e paz vos sejam multiplicadas. Mas aqui tem uma condição para que essa multiplicação da graça e da paz aconteça. E qual é essa condição? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Viu só que interessante? Por que muitas vezes nós nos sentimos que não há uma paz suficiente, não há uma graça suficiente, nos sentimos muitas vezes abaixo do que nós esperávamos, né? É porque nós não estamos buscando um conhecimento pleno de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E aqui Pedro está dizendo que a paz e a graça ela vai ser multiplicada na medida em que eu busco esse pleno conhecimento. Pleno conhecimento é um conhecimento completo, né? Um conhecimento que vai além da superficialidade. Muitas vezes nós ficamos apenas com pequenos aspectos, pequenas parcelas daquilo que nós entendemos que é bom para nós, e o resto nós não fazemos questão de conhecer. E Paulo sempre frisava que nunca deixou de informar o conselho total de Deus, todo o conselho de Deus. Deus tem na sua palavra uma totalidade de ordenanças, totalidade de promessas que vão em todos os aspectos, né? E às vezes a gente vai pegando apenas o que para nós é interessante. E isso faz com que a gente conheça a Deus de uma forma muito superficial, né? Conhecemos a Cristo de uma forma muito superficial. E isso vai colaborar para que nós não tenhamos essa graça multiplicada em nossa vida e nem essa paz. Mas eu te convido e entro também nesse desafio de nós começarmos a buscar conhecer esse Deus Criador, conhecer o nosso Salvador mais profundamente, mais intimamente, né? Porque na medida em que nós vamos nos relacionando com Ele, conhecendo a sua palavra, mergulhando nos seus ensinamentos, nós vamos recebendo mais graça, mais paz. Amém? Então hoje, esse pequeno vídeo, a gente ficou no versículo 1 e 2 da carta de 2 Pedro. Foram apenas 6 minutos, né? Mas nos próximos dias aí a gente vai continuar esse estudo aqui na segunda carta de Pedro e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador. Amém? Deus abençoe a todos vocês.